No capítulo desta quinta-feira, 6 de novembro da Novena Terra Nostra, mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Marco Antônio pela manhã vai até o berço da criança que ele considera seu filho com Juliana e fica admirando o menino. Mariana e Luísa ouvem o choro da criança e falam que Juliana já veio buscar para dar ao filho dela a mamadeira. Marco Antônio pergunta onde está Juliana. Mariana pensa que Juliana estava no quarto junto com ele. Marco Antônio fala que não. E Francesco fala para depois eles verem onde ela está. Depois ela aparece. Tizio fica todo feliz porque vai de carona para a escola. Mariana parece preocupada na cozinha e conta para as outras funcionárias que Juliana não estava com o filho no quarto. Luísa manda Mariana perguntar para Damião se ele não viu a Juliana saindo. Mariana pede para elas manterem a calma porque Juliana logo aparece. Luísa não acredita que Juliana fuja de lá gorda do jeito que está. Leonora traz café na cama para Rosana, mas ela continua com a greve de fome dela por causa do Mateu. Angélica percebe que ela e o pai não vão mais viajar como eles tinham marcado. O Gumercindo quer esperar a poeira baixar. Angélica defende Rosana para Gumercindo, dizendo que ela está sofrendo por amor. Gumercindo fala que ninguém morre de amor na vida. Angélica pede para o pai ter paciência com Rosana. Gumercindo fala para Angélica que se acontecer alguma coisa com Rosana, ele vai carregar esse remorso para o resto da vida dele. Angélica pede para o pai não ficar com remorso, porque ele fez muito tentando salvar o casamento deles. E dela com Augusto também. Gumercindo se admira de Angélica e fala que cada dia que passa ela surpreende ele cada vez mais. Angélica sorri para o pai. Leonora diz para Rosana que um dia o Mateu irá voltar para buscar o filho dele. Rosana diz que até lá ela já estará morta. Leonora olha assustada para Rosana. Juliana não para de pensar na criança que ficou na casa de Francesco. Mateu lembra a ela que a criança que está na casa de Francesco não é filho deles e que ele abandonou o filho dele com a Rosana para ir atrás dela, porque só ela que importa para ele nessa vida. Juliana fala que acredita em tudo que ele fala. Ela pega na barriga dela e faz carinho. Mateu olha de cara feia para a cena. Ele se vira chateado pelo que vê. Juliana percebe que ele não gostou por ela estar grávida de Marco Antônio. Mateu fala que ela está grávida de Marco Antônio. Juliana diz que sim, e Mateu coloca a mão na cabeça arrependido por ter abandonado tudo e encontrado Juliana, grávida de outro. Juliana pergunta se ele se importa. Mateu, com lágrimas nos olhos, mente dizendo que não. Ele só não esperava encontrar ela assim. Juliana fala para Mateu que ainda dá tempo de voltar para a casa do Marco Antônio se ele quiser. Mateu fica pensativo. Maria do Socorro se revolta com Rosana e fala que é para ela cuidar do filho dela. Rosana deixa claro que não vai cuidar. Maria do Socorro fala para a filha que ela vai matá-la de desgosto. Rosana fala que não, ela quer morrer. Luísa e Mariana comentam que Juliana abandonou o filho dela lá. Mariana fala que elas precisam avisar o Francesco e o Marco Antônio que Juliana fugiu. Mariana fica perdidinha a manusear o telefone porque ela não sabe mexer nele. Luísa ensina ela como o Francesco faz. Mariana consegue falar com Marco Antônio e conta que Juliana fugiu de casa. Agora o que está deixando elas confusas é porque ela deixou a criança na casa. Marco Antônio não acredita que Juliana foi embora deixando o filho e pede para Mariana não se preocupar que logo Juliana volta. Francesco pergunta para o filho o que está acontecendo. E Marco Antônio conta que Mariana ligou preocupada porque Juliana ainda não voltou para casa. Ele acha que a esposa foi ver a obra da casa deles. Francesco pergunta logo se a criança está na casa. Marco Antônio diz que sim. E Francesco diz que então está tudo bem. Mariana pergunta para Damião se ele levou a Juliana em algum lugar. Damião diz que não e fica preocupado que Juliana possa ter feito besteira. Mariana manda Damião ir buscar os patrões para ir almoçar. Mateu deixa claro para Juliana que ele não quer que ela volte para Marco Antônio. Ela só tem que entender que ele não estava esperando por isso. Juliana fala que compreende e pergunta para o amado se ele soubesse que ela estava grávida. Mateu diz que iria buscar ela de qualquer jeito. Juliana fica feliz pelas palavras do amado. Os dois se beijam.
Augusto volta de viagem para a casa do sogro e sua esposa fica feliz em vê-lo. Gumercindo conta para Augusto que eles tiveram uns problemas com o italiano. Angélica conta para o marido que Mateu foi embora de lá. Augusto fica sem entender nada e pergunta como está Rosana e o filho. Gumercindo conta que Mateu largou tudo para trás. Angélica completa dizendo que o italiano foi atrás de sua amada. Augusto fica pasmo, sem saber o que falar. Depois que Augusto sai de perto de Gumercindo para ver a filha, Gumercindo pensa que julgou mal o genro, o chamando de vagabundo. Pelo menos ele não abandonou a filha dele. Augusto fica babando pela filha, dizendo que ele morre de saudades quando ele está longe dela. Ele confessa para a mulher que ele está chocado com o que Mateu fez com Rosana. Angélica conta que Mateu saiu de lá com poucas coisas e foi atrás da Juliana dele. Augusto fica pensando por que o pai da Angélica não fez nada para impedir que Mateu fosse embora. Angélica defende o pai, dizendo que ele não podia fazer nada. Ele acabou perdendo a paciência com Mateu e deixou ele embora. Augusto confessa para a esposa que ele não gostava do Mateu, mas nunca pensou que ele pudesse fazer isso. Angélica fala para o marido que Mateu também não gostava dele. Augusto fala para a esposa que não largaria ela por nada nesse mundo. Angélica gosta de escutar isso do amado, e os dois se beijam após essa declaração de amor linda entre eles. Marco Antônio chega em casa com o pai e pergunta se a mulher dele já chegou, mas Mariana é sincera e diz que não. Francesco pensa que aconteceu alguma coisa com Juliana. Mariana dá a opinião dela e fala que ela também achou isso. Marco Antônio lembra o pai que quando ele acordou, Juliana já não estava mais no quarto. Marco Antônio pergunta para Mariana se o Damião levou Juliana para algum lugar. E Mariana diz que não, ele não sabe de nada. Marco Antônio fica preocupado, mas fala que vai até a casa em construção deles. Francesco confessa para Mariana que ele já está preocupado. Marco Antônio pergunta para Damião se ele não viu a Juliana. Damião diz que não, ele acordou cedo, mas não viu ela. Mariana resolve abrir o guarda-roupa de Juliana e se depara com a falta de alguns vestidos dela. Ela conta para Francesco que não estão todas as roupas de Juliana no guarda-roupa. Francesco pergunta para Mariana o que ela está querendo dizer. E Mariana acha que a Juliana foi embora de casa de novo. Francesco fica arrasado. Dói Gumercindo assumir, mas ele assume que Mateu nunca enganou ninguém. Todo mundo sabia que ele amava a italiana dele. Augusto pergunta se ele está defendendo Mateu. Gumercindo diz que não. Ele só está reconhecendo que ele estava errado e assume que Mateu tinha caráter por sair com as mãos abanando de lá. Augusto pergunta se ele está falando sério. E Gumercindo pergunta para o genro quem mais abandonaria a fortuna que ele ia herdar lá, para correr atrás de um amor impossível. Augusto fala que se esse amor do Mateu for mesmo impossível, algum dia o Mateu ainda volte para Rosana. Gumercindo prefere estar morto do que ver isso. Angélica se aborrece com Rosana, que só quer ficar deitada sem cuidar do filho. Rosana faz drama, dizendo que não quer mais viver. Angélica endurece o tom com Rosana, perguntando se ela não quer que ela traga um copo de veneno para ela. Rosana fica indignada do jeito que a irmã está falando com ela. Você estaria poupando sofrimento a você e a todos nessa casa. Rosana grita com a irmã para ela sair do quarto dela. Angélica avisa para Rosana cuidar do filho dela quando ele gritar com fome, porque ninguém vai fazer isso por ela. E deixa claro que ninguém mais irá levar comida para ela no quarto. Se ela quiser comer, é para ela ir até a cozinha se servir. O filho de Rosana continua chorando e ela não liga para ele. Angélica entra na cozinha dando ordens para Leonora não levar mais comida para Rosana. Maria do seu corpo pergunta para a filha por quê, e Angélica fala que se a Rosana tiver fome, ela que venha buscar na cozinha comida. Augusto conta para Gumercindo que ele teve que pagar um empréstimo que o pai dele fez para um amigo, dando as sacas de café que ele tinha guardada. Angélica, desconfiando que possa ser mentira do marido, pergunta o nome do amigo do pai dele. Augusto fala que é um espanhol e diz o nome dele. Ele mostra o comprovante do empréstimo que o pai dele foi avalista para Gumercindo. Gumercindo manda a filha guardar porque um dia poderá valer aquele comprovante. Juliana e Mateu se hospedam na pensão de Dolores. Os dois estão muito felizes por estarem juntos. Marco Antônio está inconformado que Juliana tenha ido embora sem levar o filho. Mariana também acha estranho Juliana ter deixado a criança. Marco Antônio não quer aceitar que Juliana abandonou ele de novo. Francesco chama o filho para eles irem na delegacia da queixa do sumiço de Juliana. Dolores explica para Mateu e Juliana o horário das refeições lá.
Mariana fica com pena da criança que Juliana deixou lá e fala que vai cuidar dele para sempre. Damião para o coche no meio do caminho e fala para Marco Antônio e Francesco que a polícia não vai ajudar eles, porque ele acha que sabe o que aconteceu com a Juliana. Marco Antônio pede para ele ser mais específico. E Damião fala que em casa ele explica melhor. Juliana é sincera para Mateu e diz que está pensando no filho deles. É preciso Mateu lembrar Juliana mais uma vez que aquela criança que está na casa de Francesco não é o filho deles. Juliana diz que sabe, mas ela não tem como evitar de sentir saudade daquela criança. Mateu pergunta para sua amada se ela gostaria de continuar sendo enganada. Juliana diz que não, mas ela sente remorso por ter deixado o menino lá. Mateu lembra a Juliana que ele também sente remorso por ter deixado o filho dele na fazenda de Gumercindo. Juliana compreende o amado. Damião é certinho demais e manda Tizil contar para os patrões o que foi que Juliana pediu para ele fazer. Tizil é obrigado a contar para os patrões que Juliana mandou ele ir na fazenda chamar o Mateu para ir lá. Marco Antônio pergunta por que ela queria que ele fosse lá, e Tizil diz que era para o Mateu conhecer o filho dele. Francesco fica curioso em saber se Juliana comentou com Tizil que queria ir embora com o italiano. Tizil responde que não, ela só queria que o italiano conhecesse o filho deles. Marco Antônio fica confuso. Se ela queria que o italiano conhecesse o filho, por que não levou ele junto com eles? Damião termina de fofocar para os patrões que Tizil viu Mateu rodeando a casa dias atrás. Ele estava num coche e passou várias vezes na frente da casa. Marco Antônio, com raiva, fala que ele quer matar o italiano por ter roubado a mulher dele. Tizil fica preocupado porque gosta de Mateu. Juliana confessa para Mateu que ela pediu várias vezes para Deus para fazê-la esquecer dele, porque Marco Antônio era carinhoso com ela. Ele não sabia mais o que fazer para agradar ela. Mateu não gosta muito de escutar aquilo. E Juliana conta que não adiantava tentar esquecer ele, porque toda vez que Marco Antônio tocava ela, ela pensava que era o Mateu dela. Mateu pede para eles não falarem de Marco Antônio porque ele não está falando sobre a Rosana. Ele pede para eles começarem uma vida nova, porque ele não quer ficar lembrando do que ficou para trás. Leonora comenta com Bartolo que o pessoal da casa está fazendo com o filho de Mateu. Estão deixando a criança berrar de fome. E não dão de comer para ele, nem trocam a fralda dele. Bartolo pergunta por que está acontecendo isso. E Leonora fala que eles estão querendo que Rosana cumpra as obrigações dela de mãe, mas ela só fica na cama sem se mexer, falando que quer morrer. O filho de Rosana está gritando no berço e ela fica lá parada sem fazer nada. Rosana chora lembrando que foi abandonada pelo marido. Maria do Socorro e Gumercindo já estão incomodados com o choro da criança. Gumercindo fala que eles vão ter que aguentar o choro da criança a noite toda. Maria do Socorro conta para o marido que Angélica não gostou, que ela preparou a mamadeira dele de tarde. Ela fica com pena da criança que deve estar com fome e sujo. Gumercindo não acredita que isso está acontecendo na casa dele. Ele manda a esposa ir lá ver o neto deles antes que ele deixe eles maluco. Augusto e Angélica também estão incomodados pelo choro do filho de Rosana. Angélica chega na cozinha e vê a mãe já preparando o mingau do filho de Rosana. Ela fala para a mãe dela que a Rosana ficou louca em deixar a criança berrando daquele jeito. Maria do Socorro entra no quarto com raiva de Rosana, que deixa o filho se esgoelando de fome. Angélica fala na cara de Rosana que amanhã ela vai mandar o pai delas entregar o filho dela para a Juliana cuidar dele. Rosana pensa que a mãe não deixaria que levassem o filho dela de lá, e Maria do Socorro fala que deixaria sim, porque ela não quer deixar que aquele menino pague por um pecado que não cometeu. O melhor para o neto dela é não ser criado pela mãe dele. Rosana olha de cara feia para a mãe. Francesco e Marco Antônio vão bem cedo para a fazenda de Gumercindo atrás de Juliana. Mariana conta para Marco Antônio que ela levou o filho dele para o quarto dela, para cuidar dele. Marco Antônio é ríspido com Mariana, falando que já que Juliana não está lá, ele vai devolver aquele menino para a Santa Casa. Mariana não permitirá que isso aconteça.